aqui para os quartos, a gente tem esse painel aqui, que ele faz a continuidade ali da lareira. E aí a gente criou essa porta mimetizada com o puxador, ó, sobreposto para dar um detalhezinho. Então, com a mesma madeira, a gente tem essa porta de correr. Por que eu gosto de usar essa solução? Primeiro, porque traz privacidade para a área íntima. E também porque ela setoriza. E aí a gente consegue dividir o piso aqui. Porque, ó, tá vendo que termina o piso frio e começa o piso vinílico. Sem soleira, sem nada, bem aonde tá a porta, ó. Então, no dia a dia, quando estiver fechado, não se vê essa diferença. E quando tá aberto, também não fica feio, porque a gente não colocou soleira. Aí aqui a gente tem o banheiro social. Aqui a gente até tirou algumas coisas para tirar foto, mas eu vou no vídeo, eu gosto de mostrar a vida real. Então tem toalha, tem shampoo, é isso aí. Aí aqui a gente fez o quê? Uma parede mais decorativa ao fundo, com esse revestimento verdinho que a gente escolheu, juntas esse revestimento. Depois a gente escolheu o do piso num tom um pouquinho esverdeado para combinar. E o branco, que é a base da composição, né? Que o branco acaba combinando com tudo. Então esse banheiro a gente optou por usar esses tons de verde. A marcenaria também veio com a escolha de trazer essa paleta de verde. E aqui a iluminação, como quase sempre que eu coloco nos banheiros, uma iluminação mais geral. E os spotzinhos ali voltados para quem está tomando banho no box. Outra coisa legal de falar aqui é que inicialmente o chuveiro daqui era lá naquela parede. Isso é legal de mostrar. Olha só. Deixa eu tirar esse petinho daqui. Pode continuar. Ó, ali onde tá aquele ponto era onde estava o chuveiro antes. Por que seria ruim se fosse assim, né? Porque antes a gente teria que ligar o chuveiro lá, inclusive os registros eram ali também. Aí, como é que tu vai ligar o chuveiro lá do outro lado? Pensa comigo. Os registros eram aqui e o chuveiro lá em cima. Eu ia ligar e ia me molhar toda. Então não fazia sentido a posição original que era o chuveiro. Então a gente trocou, fez essa obra de trazer pra cá e aqui é ótimo, porque daí aqui tu tá fora, tu consegue ligar sem se molhar e já vai regulando a temperatura aqui. Então dessa forma, no meu ver, é o ideal. Daí aqui a gente colocou um box de 2 folhas simples com o alumínio branco aqui para combinar com todo o aspecto do banheiro que tem essa pegada mais clean. E aí depois aqui a gente colocou essa prateleirinha verde com painel verde e o espelho, porque como aqui é o banheiro social, ela não precisava de tanto espaço para armazenamento. Nesse banheiro a gente colocou a pia de sobrepor, no outro é de embutir, vocês vão ver. Qual que é a diferença? A altura da pia pro de sobrepor tem que ficar mais baixa, porque daí o topo da cuba é 90. Então a pia ela acaba tendo mais ou menos uns 75. Já no outro não, o topo da pedra mesmo tem 90 porque a pia está embutida. Então é interessante você tentar também nisso. Aqui a gente fez de sobrepor, uma torneira mais alta do que a cuba, é importante também cuidar. Porque se tu pega uma torneira muito baixa, não fica funcional na hora de lavar quando a cuba é de sobrepor. Aqui a gente fez 2 portinhas e aqui um nichinho na lateral. Por quê? Porque ele acaba disfarçando, para quem tá vendo aí não dá pra ver nada. E aqui na lateral eu consigo acessar papel higiênico, eu posso colocar aqui absorvente, itens de higiene e fica super funcional. Aí aqui, vindo pro quarto de hóspedes / home office, a gente fez aqui um sofazinho cama, né, para as visitas. Aqui a gente fez esse armário para ter mais espaço de armazenamento. Então aqui tem sapatos. Tô tentando não mostrar muitas coisas da cliente, né? Para não invadir a privacidade. Mas aqui a gente tem um espaço de 2 cabideiros e um maleiro lá em cima. E aqui uma mesinha para estudos, o nicho e mais espaço lá em cima com um perfilzinho de LED, ó, que dá para ver aqui, que ele é de sobrepor e que dá a iluminação aqui para essa bancada. Aqui a gente colocou essas cortinas de linho
que elas têm uma certa transparência. E a gente tem todo o acesso ali para a área do deck. E aí depois vindo pro quarto de casal, pro quarto dela. Aqui a gente começa já com um espelho, né? Que quando ela for se arrumar, não tem problema, tá? A Carol ali filmando. Aqui a gente tem o banheiro da suíte. Aqui igual o outro. Falei pra vocês que a gente tirou as coisas pra tirar foto, mas eu já coloquei tudo no lugar, não vou tirar de novo. Aqui a gente fez diferente do outro. Lá no outro a gente fez um nicho com a pedra do quartzo. Aqui a gente fez o nicho com o próprio revestimento, né, que é um porcelanato 90x90, que inclusive a gente usou nas paredes e no piso o mesmo porcelanato. Aqui, como eu falei pra vocês, a pia é embutida e não de sobrepor. Aqui a gente fez essa prateleirinha com espelho e, diferente do que a gente costuma fazer, a gente fez os armários em cima do vaso. E aqui a mesma ideia lá do outro com o nichinho aqui na lateral. Outra coisa que eu acabei não falando no outro, que nesse banheiro um pedido dela era ter essa ducha higiênica. Então, na hora ali de fazer os pontos hidráulicos, né, a parte ali de infra da obra, a gente já tem que pensar nisso. Então a gente já deixou essa esperinha aqui da ducha. Iluminação também, iluminação linear mais geral, os spotzinhos lá em cima do box. E aqui a gente colocou esse pendente para dar um charme decorativo. E o mesmo modelo de pendente, a gente repete ele aqui na cabeceira da cama, olha que legal. Aqui na cama a gente coloca o pendente, a arandela, na verdade, com o mesmo formato ali do pendente do banheiro. E também fizemos uma iluminação indireta atrás da cabeceira, que fica aquela iluminação mais aconchegante, coisa assim, antes de dormir. Inclusive, isso é muito bom para ajudar no sono, né? Porque se a gente fica muito tempo exposto a uma luz forte antes de dormir, é muito mais difícil da gente pegar no sono. Então é sempre bom ter uma iluminação mais clarinha, mais fraquinha e principalmente luz quente, né? Inclusive todo apartamento aqui tem luz quente, todo. Não tem nem banheiro com luz fria aqui, tudo é luz quente. Aliás, talvez a área de serviço tenha uma luz fria lá, que eu não me lembro agora, mas só, também. E aí ali também daquele lado a gente tem também uma arandelinha igual, com o interruptor separadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente colocou, ó, interruptor separado de cada arandela, que a pessoa que tá desse lado liga aqui, a pessoa que tá do outro lado liga dela, separado. E aqui a gente colocou mais duas tomadinhas. E do outro lado são duas teclas e mais uma tomada. Porque daí uma das teclas é a tecla ali da iluminação. E a gente fez essa mesinha lateral só com uma gaveta suspensa para justamente trazer leveza pro espaço. Porque quanto mais coisas coladas no piso a gente tem, deixa um aspecto pesado, né? Então a gente acaba optando muitas vezes, quando a cliente não precisa de tanto armazenamento, olha o tamanho desse apartamento, né? Não ia ser esse espacinho que ia fazer diferença na vida dela. Mas se é um apartamento pequeno, às vezes esse pequeno espaço faz diferença. Então, nesse caso, não fez. Então, aqui a gente optou por fazer só uma gavetinha mesmo. Aqui a gente tem o armário de canto. Essa parte eu gosto de mostrar. Não queria abrir as coisas dela, mas eu vou tentar mostrar assim, bem de leve. Não olhem as coisas dentro, por favor, obrigada. Mas tá bem organizadinho, acho que não vai ter problema. Aqui a gente consegue uma abertura maior para acessar todo esse canto, ó. Então eu consigo acessar todo esse espaço. Se eu quiser, inclusive, entrar aqui, eu consigo. Porque a gente acaba aproveitando todo esse canto para não deixar um pedaço morto ali ou de uma maneira que não fique tão acessível, né? Eu gosto bastante, quando possível, de fazer assim, tá? E aí aqui desse lado a gente colocou gavetas e mais um cabideiro. E desse lado aqui, acho que só prateleiras. Aqui só prateleirinhas. Aqui atrás a gente também fez essa cortina no linho, ó, que é um tecido que dá uma textura, uma estética bem bonita pro projeto. Até porque aqui vocês percebem que é tudo cores claras, né? A outra coisa legal de falar é que esse painel aqui, pra não comer muito espaço dessa circulação aqui, ó,
a gente não fez nada sobreposto aqui e fizemos essa prateleira em cima. Inclusive, os fios passam de dentro lá para cima, para ligar a net, os aparelhos, tá tudo lá em cima. Então lá em cima tem uma tomada e tem essa espera para colocar os equipamentos. E aqui fica tudo livre para essa circulação aqui não ficar interrompida, né? Quando a cliente estiver aqui deitada, quiser vir, por aqui, pro seu spa, ela vem por aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tour. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de curtir se vocês gostaram desse vídeo. Beijos, Dark, e até o próximo.